Beleza, galera? Estou aqui mais um dia com a permissão de Deus para gravar mais um capítulo a vocês do livro Cultura do Jejum, escrito por Luciano Subirá. Um livro maravilhoso. Por que ele é maravilhoso? Porque ele é escrito por Luciano, um grande homem de Deus, um grande influenciador do reino de Deus, um cara que tem testemunho, um cara que tem experiência com Deus. Vale muito a pena ler esse livro ou ouvir esse livro. Amém? Eu vou estar lendo agora o capítulo 5. E só quero frisar novamente, já falei em outros áudios, mas eu quero frisar novamente, que eu não sei ler inglês, tá? Então, durante a leitura, pode ser que surja um nome em inglês, que geralmente o pastor ele gosta de citar amigos ou autores como referência, e ele cita o nome dessas pessoas, e muitas vezes não sei pronunciar direito, tá? Eu vou pronunciar como se fosse português, tá? Amém? Peço perdão para vocês, mas tem que ser assim. Vamos lá. Capítulo 5: Estimulados a jejuar. O jejum ajuda a expressar, aprofundar e confirmar a resolução de que estamos prontos a sacrificar qualquer coisa, até mesmo nós mesmos, para alcançarmos o que estamos buscando para o reino de Deus. Seguirei ampliando tanto a definição como a aplicação prática do jejum ao longo do livro, mas por hora quero abordar o assunto compartilhando um pouco da minha história, sobre como fui introduzido ao exercício do jejum. Acredito que a prática do jejum deva não apenas ser aplicada à luz das escrituras sagradas, como também precisa ser estimulada entre os santos. Nasci e cresci num lar cristão. Logo ouvi falar sobre o jejum desde criança, embora por muito tempo ignorasse seu significado e propósito. Já que havia ouvido mais menções à prática do que, de fato, explicações. Sabia pelo ambiente ao qual me encontrava exposto que jejuar implicava não comer. Testemunhei por muitos anos meu pai, Juarez Subirá, atender a uma convocação de líderes da denominação na qual fora ordenado ao pastorado para jejuar no feriado do dia 15 de novembro, data em que comemoramos a proclamação da República, em favor de um avivamento em nossa nação. Sei que não era a única ocasião em que ele jejuava, mas era evidente que papai possuía um compromisso anual com a intercessão naquela data simbólica. Nunca soube se meu pai fez algum jejum maior que 2 dias. Esse é o período mais longo de jejum que lembro ter ouvido mencionar. Aliás, vale ressaltar que na época havia uma crença generalizada de que não se deveria falar, em hipótese alguma, sobre as experiências pessoais de jejum. Tal entendimento equivocado provinha de uma interpretação igualmente errada do ensino de Jesus acerca dessa tão importante disciplina da vida cristã. Podemos comentar que jejuamos? Certas pessoas não são extremistas quanto à descrição do jejum, enquanto outras, por sua vez, à semelhança dos fariseus, incorrem no erro de tocar trombeta diante de si. Entretanto, o erro não nos deveria levar a outro. Fugir da autopromoção não implica, necessariamente, estabelecer um código de absoluto silêncio a respeito da prática do jejum. Consideramos as palavras de nosso Senhor. Quando vocês jejuarem, não fique com uma aparência triste com os hipócritas, porque desfiguram o rosto a fim de perceber aos outros que estão jejuando. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando jejuar, unge a cabeça e lave o rosto, a fim de não parecer aos outros que você está jejuando, e sim ao seu Pai em secreto. E o seu Pai,
o que vem em secreto lhe dará recompensa. Mateus 6, 16, 18. Jesus condenou o exibicionismo dos fariseus, que faziam questão de parecer contristados aos homens para promover uma aparência espiritualidade. Entretanto, ele não proibiu de comentar sobre a prática do jejum. Isso seria contraditório ao fato de existir registros bíblicos do jejum feito pelo próprio Jesus. Como se sabe que Cristo, que estava sozinho no deserto, fez um jejum de 40 dias? Certamente porque ele contou. É claro que não significa que nosso Senhor tenha saído alardeando sua experiência a todo mundo, mas que discretamente repartiu sua experiência com os discípulos. E o que dizer de jejuns coletivos, como os dos líderes da igreja em Antioquia? Fica em Atos 13, 2, 3. Não haveria como mantê-los em segredo? A orientação de Cristo sobre a discrição com relação ao jejum concorda com seu ensino sobre fazer em secreto. Jejuar, orar e dar esmolas. Em uma demonstração de que estamos fazendo ao Pai Celestial, e não a homens. Contudo, há que se reconhecer que suas orientações foram dadas em um contexto muito específico. O mestre abordava a motivação errada por trás das práticas corretas do jejum, oração e esmola. Antes, porém, de detalhar aquilo que nosso Senhor ensinava, devemos considerar outras palavras de Jesus. No mesmo sermão, um pouco antes de falar sobre a questão que estamos examinando. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Mateus 5,16. Se fosse proibido a notoriedade de nossas boas obras, como seria possível resplandecer a luz diante de outros? Como seria possível os homens verem as boas obras que praticamos? Penso que o diferencial seja encontrado na parte final da declaração de nosso Senhor. E glorifique o Pai de vocês que está nos céus. O ponto em questão é quem recebe a glória, Deus ou homem. Se agirmos corretamente, o que inclui um alinhamento das motivações do coração, o Pai Celestial será glorificado. Não era isso, porém, os hipócritas, confrontados no Sermão do Monte, estavam fazendo. É só observar o teor da exortação de Cristo. Evite praticar as suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles, porque sendo assim, vocês já não terão nenhuma recompensa junto do Pai de vocês, que está nos céus. Quando, pois, você der esmola, não fique tocando trombetas nas sinagogas e nas ruas, como fazem os hipócritas, para serem elogiados pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mateus 6, 1 e 2. Acerca da frase para serem vistos por eles, John Wesley comenta: o simples fato de sermos vistos enquanto fazemos qualquer dessas coisas é uma circunstância puramente indiferente, mas fazê-los com o propósito de sermos vistos e admirados. Isso é o que o nosso Senhor condena. Quando Jesus falou sobre não tocar trombeta, referia-se àqueles que desejam reconhecimento pessoal. Não há registro bíblico nem históricos que sustente uma prática literal de tocar trombeta no ato da esmola, o que sugere o emprego de uma alegoria que remete à intenção de chamar a atenção para si. Ou seja, a esmola daquelas pessoas não intencionava glorificar a Deus, mas sim a elas mesmas. Por isso, o rótulo de hipócritas coube-lhes tão bem, uma vez que o termo grego significa intérprete, ator, artista de teatro, razão pela qual passou a ser usada para indicar o dissimulador ou impostor.
James comenta o uso dessa expressão. Era originalmente usado para descrever atores, apropriado aqui, visto que o doador ostentoso está representando para uma audiência. Aprendi desde garoto que a Bíblia explica a si mesma. Ela é perfeitamente harmoniosa, ou seja, as diferentes porções bíblicas não concorrem entre si, elas se complementam. Sendo assim, como conciliar a ordem de Jesus para que a nossa luz brilhe diante dos homens, com a ordem de não tocar trombeta diante de si. Cristo estava condenando a autopromoção, que busca glória para si, e não a possibilidade de compartilhar com o coração correto as práticas da vida cristã, que glorificam a Deus. A Bíblia fala, por exemplo, de pessoas que davam esmola. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, nome este que traduzido é Dorcas. Ela era notável pelas boas obras e esmola que fazia. Atos 9:36. O texto enfatiza que Dorcas era notável pelas boas obras e esmolas. Qual o propósito de tal informação? Ajudar a promover o ego daquela irmã? Claro que não. Era estabelecer um padrão de comportamento a ser imitado. Observe a introdução de Paulo a Timóteo. Somente poderá ser incluída na lista de viúvas aquela que tiver mais de 60 anos, que tiver sido esposa de um só marido e que seja recomendada pelos testemunhos de boas obras, se criou filhos, se exercitou hospitalidade, se lavou os pés dos santos, se socorreu os atribulados, se viveu na prática zelosa de todo tipo de boa obra. Timóteo, capítulo 5, versículo 9 e 10. Como alguém seria recomendado pelo testemunho de boas obras, se as mesmas nunca fossem vistas ou pudessem ser comentadas? A questão como atestamos é o coração. Isso explica o contraste entre o testemunho da doação de Barnabé, em Atos capítulo 4, versículo 36 e 37, e a de Ananias e Safira, em Atos capítulo 5, versículo do 1 ao 4. Apresentamos em sequência a narrativa bíblica. Consideremos outro exemplo. Sabemos que Jesus mantinha uma vida de oração. Naqueles dias, Jesus se retirou para o monte, a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Lucas capítulo 6, versículo 12. Entretanto, a mesma escritura que fala da vida de oração de Cristo condena a autopromoção dos fariseus por meio de suas orações. E quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Mateus, capítulo 5, versículo 5. O problema nunca foi o ato de informar sobre a prática de oração, e sim a motivação por trás de fazê-lo. Cristo, normalmente, orava a sós, sem procurar ser visto pelos homens. Contudo, sua vida de oração, que não era absolutamente sigilosa, estimulou seus discípulos a desejarem desenvolver a mesma prática. Jesus estava orando em certo lugar e, quando terminou, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar. Lucas capítulo 11, versículo 1. É necessário considerar ainda que há uma lógica sendo construída no ensino de Jesus no Sermão do Monte, capítulo 6 do Evangelho de Mateus. Portanto, não pode ser analisado desconectado do capítulo 5. Ao examinar a linha de pensamento desenvolvida no decorrer da exposição de Cristo, entender-se que o ponto crucial não trata daquilo que é praticado no lado de fora, mas daquilo que se encontra no lado de dentro do coração. Mateus Henrique comenta: assim como devemos fazer melhor que os escribas e fariseus, evitando os pecados do coração, o adultério do coração e o assassinato do coração, devemos igualmente manter e seguir a religião do coração,
fazendo com que fazemos a partir de um princípio interior e vital, para que possamos ser aprovados por Deus e não para sermos aplaudidos pelos homens. Quando Jesus contou a parábola dos 2 homens que foram orar no templo, mencionou um fariseu que se orgulhava de jejuar 2 vezes por semana. Lucas capítulo 18, versículo 12. É claro que o erro não estava na disciplina do jejum regulares, nem a possibilidade de outras pessoas tomarem conhecimento do fato, mas sim em gloriar-se disso, em um coração com motivação errada e busca de justiça própria. A razão de esse ensino ter sido comunicado e apresentado por Lucas, Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. Lucas capítulo 18, versículo 9. Em outras palavras, errado não era o que aquele homem fazia, e sim como e por que fazia. Encerro essa parte da discussão com uma observação semelhante feita por John Piper. A questão crucial não é se as pessoas sabem que você está jejuando, mas se você deseja que elas saibam que você está jejuando e assim se deleitar com a admiração delas. Impacto do exemplo. Julgo importante desmistificar o ato de compartilhar a prática e as experiências de jejuns, porque isso, feito com o coração correto, pode ser tanto didático quanto inspirador a outros. É preciso entender que uma prática correta de jejum, exercida com a motivação certa, torna-se exemplar e motivadora. Eu, particularmente, comecei a jejuar estimulado pelo relato das práticas de outros irmãos. Somente depois de já estar praticando o jejum, comecei aos poucos a entender melhor o ensino bíblico sobre a disciplina espiritual. Louvo a Deus pelas pessoas que me inspiraram. O exemplo a valer carrega a melhor didática. Jesus Cristo fez o uso dele intencionalmente. Ora, se eu, sendo Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros, porque eu lhes dei o exemplo, para que, como eu fiz, vocês façam também. João capítulo 13, versículo 14 e 15. Que o Senhor não limitou o seu exemplo somente ao lavar os pés, é incontestável. Ele é nosso modelo de referência em tudo, o que inclui também a prática do jejum. De igual modo, os que imitam Cristo também se tornam referências a serem imitadas. Sejam meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. Paulo afirmou: irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Filipenses capítulo 3, versículo 17. A continuidade aqui é bem evidente. Cristo era imitador por Paulo, que ensinava seus discípulos a imitarem e enfatiza que seus imitadores se tornavam igualmente referência de conduta. A liderança bíblica é fundamentada no exemplo. Lembre-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês e considerando atentamente o fim da vida deles. Imitem a fé que tiveram. Hebreus capítulo 13, versículo 7. Lembro-me do primeiro jejum que fiz, aos 15 anos de idade. Abstive-me só do almoço, mas tomei um refrigerante para não sofrer muito. Fiz um jejum para orar por um amigo que queria muito receber o batismo do Espírito Santo. Aquele rapaz já havia recebido tanta oração, nada acontecera. Até então, portanto, jejuei e orei a seu favor, com outros amigos, enquanto participávamos de uma conferência. Hoje sei que não foi grande coisa, mas na época, dentro do que eu sabia, foi o meu melhor. Por aquele tempo, alguém tomou conhecimento do que fizemos e zombou de nós.
afirmando que jejum de verdade era ficar o dia todo sem comer, bebendo no máximo um pouco de água. A pessoa disse que perdemos tempo, só fazemos um regimezinho. Em suas palavras, o verdadeiro jejum não admitia nem bala açucarada na boca, quanto mais um refrigerante. Naquela mesma noite na conferência, testemunhamos nosso amigo ser cheio do Espírito Santo. Conferi acreditar que o jejum funcionava. Entretanto, comecei a questionar como eu poderia saber mais acerca do jejum sem ensino, visto que quase não se falava disso nas igrejas. Como eu poderia encontrar as pessoas que fossem uma referência no jejum, quando os poucos que jejuavam eram proibidos de contar? Então, tempos depois, ouvi outros irmãos comentarem sobre o jejum por um dia inteiro. Depois, mais de um dia. Então fui atrás, imitando-os, seguindo o exemplo. Assim, aos poucos fui aprendendo aquilo que não aprendi na igreja, nem na literatura cristã, tanto a prática como a teoria, para não pecar por imprecisão. É justo reconhecer uma leitura que exerceu grande influência sobre minha vida no que concerne a jejuns prolongados, que foi a do livro O Vinho Novo é Melhor, cujo tema principal não é o jejum, mas que acendeu uma faísca de inspiração em meu interior. O autor Robert Tom compartilha em uma parte de sua autobiografia que fez um jejum de 14 dias apenas bebendo água morna, conselho que recebeu de uma mulher que jejuava com frequência e em certa ocasião havia jejuado mais de 40 dias. Tom relata que, ao jejum, teve uma experiência singular com o Espírito Santo. Confesso que na ocasião, ainda muito jovem e sem conhecimento bíblico sobre o assunto, não me parecia ser possível que eu fizesse algo semelhante. No entanto, aquela lembrança de um jejum prolongado permaneceu dentro de mim por anos, encorajando-me docemente a avançar na duração de meus jejuns. Anos depois, em momentos diferentes, li 2 livros, estes sim sobre a temática do jejum. Porém, tive acesso a eles quando já havia consolidado em minha própria vida a prática de jejum por períodos maiores. O primeiro foi o Jejum e a Redenção do Brasil, de Valnice Milhomes Coelho, um dos mais esclarecedores ensinos sobre jejum com que já tive contato, em especial a parte que apresenta a fundamentação bíblica dessa disciplina e as orientações práticas sobre a preparação, realização e encerramento do jejum. O segundo foi O Poder Secreto da Oração e do Jejum, de Marsh Cavda, um dos maiores inspiradores livros acerca do assunto. Costumo brincar que a leitura nos deixa com fome de jejuar. Esses 2 últimos livros, como citei, só conheci após já ter uma prática consolidada de jejum. A maior parte de minha inspiração para essa disciplina, entretanto, veio de ouvir gente conhecida que jejuava, dando conselhos e compartilhando experiências. O interessante é que aquelas pessoas não faziam questão de contar sobre o jejum enquanto o executavam. Normalmente, contavam depois de tê-lo feito. A maioria, na verdade, apenas respondia às minhas perguntas em uma conversa privada ou ao ministrar em público. Compartilhava experiências a fim de ilustrar ou corroborar algum ensino sobre jejum. Não se tratava, portanto, daquele tipo de gente que busca reconhecimento ou aplauso, relatando o que viveram. Elas puderam ensinar-me, inclusive em relação à importância de ter um coração correto por trás do autor de jejum. Por trás do ato de jejuar. Acredito piamente que de forma sábia e cuidadosa podemos e devemos estimular outras práticas do jejum. Basta
partilharmos nossa experiência para incentivar e aconselhar. É lógico, o ensino bíblico, incluindo a questão das motivações, também deve ser comunicado. Diga-se de passagem, muitos cristãos hoje desconhecem o que a Bíblia diz sobre o jejum, ou receberam um ensino distorcido, ou não receberam ensinamento algum. E não há como corrigir a situação sem que falemos acerca do assunto, sem que coloquemos o tema em pauta. Por outro lado, também não há como apenas falar sem que demonstremos o aspecto prático. Não queremos ser como os escribas e fariseus, a quem Jesus censurou. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Portanto, façam e observem tudo o que eles disserem a vocês, mas não os imitem em suas obras. Portanto, dizem e não fazem. Mateus capítulo 23, versículo 2 e 3. O ensino bíblico deve ser seguido porque é irrepreensível, mas o mestre que não pratica não possui exemplo a ser imitado. Penso que Deus queira despertar-nos ao mesmo tempo a compreensão e a prática desse princípio que, sem dúvida, é uma ferramenta poderosa para a vida cristã. Sendo assim, uma parte importante do processo é combater aquilo que atrapalha ou deixa o entendimento anuviado. Então vamos a uma desmistificação. Desmistificando o assunto. Repito, muitos crentes têm receio do jejum. Sei o que estou falando. Nas minhas primeiras tentativas de adentrar ao mundo do jejum, eu pensava que poderia morrer de fome. E não é força de expressão. Com o tempo e a prática, os temores desapareceram. Constatei não apenas que não há ameaça ao corpo, como, pelo contrário, há benefícios provenientes da desintoxicação promovida pela abstinência alimentar. No entanto, gostaria de ter tido acesso às informações fisiológicas desde o início da minha prática de jejum. É por isso que trago de volta a discussão, algo que já falei antes, com o objetivo de promover medos provenientes de engano e desconhecimento. Desse modo, quero incentivar a perseverança na prática de jejuar, porque assim os efeitos serão de fato provados e comprovados por aqueles que jejuam. Um passo para desmistificar o jejum é compreender que não se trata de algo sobrenatural, embora possamos obter do Senhor o que denomino de uma graça para jejuar. Via de regra, jejum é algo natural, ou seja, humanamente possível. É claro que a fase inicial gera mal-estar. Os benefícios aparecerão depois. Em caso de jejum prolongado, pode levar 3 dias para que os sintomas de desintoxicação desapareçam. Tudo dependerá de quão saudável é a alimentação de cada um e se houve ou não preparo para o jejum. Tratarei de preparo em outras orientações práticas ao final do livro. A questão é que está tudo bem, é natural sentir essas coisas. Já ouvi desculpas das mais absurdas para não jejuar, mas uma parece destaque. É que eu fico com fome, respondi rindo. A ideia é justamente essa. Sim, há o medo da fome, porém mais que isso, as pessoas receiam não apenas a fome em si, mas o que ela pode fazer ao corpo. É fundamental trazer à tona novamente o aspecto fisiológico do jejum para que tal engano seja desfeito e o medo dissipado. Para melhor esclarecer o ponto, citarei outra explicação do médico Jason Fung contida no livro O Código da Obesidade. Como resumindo do capítulo anterior, vale lembrar que Fung possui resultados impressionantes no tratamento a obesos e diabéticos do tipo 2.
tendo como uma das principais ferramentas de tratamento o jejum, na clínica de administração de dietas intensivas, em Toronto, no Canadá. Observe o que o médico diz sobre o efeito do jejum no corpo. A glicose e a gordura são as principais fontes de energia do corpo. Quando a glicose não está disponível, o corpo se ajusta para usar a gordura, sem qualquer prejuízo à saúde. A transição do estado alimentado para o estado de jejum ocorre em várias etapas. A alimentação. Durante as refeições, os níveis de insulina aumentam. Isso permite a absorção de glicose por tecido como o músculo ou cérebro para uso direto como energia. O excesso de glicose é armazenado como glicogênio no fígado. A fase pós-absorção. 6 a 24 horas após o início do jejum, os níveis de insulina começam a cair. A quebra do glicogênio libera glicose para a energia. Os depósitos de glicogênio duram aproximadamente 24 horas. Gliconeogênese, 24 horas a 2 dias. O fígado fabrica nova glicose a partir de aminoácido e glicerol. Em pessoas não diabéticas, os níveis de glicose caem, mas permanecem dentro da faixa normal. Cetose, 1 a 3 dias após o início do jejum. A forma de armazenamento de gordura, os triglicerídeos, é decomposta na espinha dorsal de glicerol e 3 cadeias de tecido gláxico. O glicerol é usado para gliconeogênese. Ácido gláxico pode ser usado diretamente para a produção de energia por muitos tecidos do corpo, mas não pelo cérebro. Corpos cetônicos, capazes de cruzar a barreira hematoencefálica, são produzidos a partir de ácido gláxico para ser usados pelo cérebro. As cetonas podem fornecer até 75% da energia usada pelo cérebro. Os dois principais tipos de cetonas produzidos são o beta-hidroxibutirato e o acetoaceto, que pode aumentar em mais de 70 vezes durante o jejum. Fase de conservação de proteínas. Após 5 dias, altos níveis de hormônio do crescimento mantém a massa muscular e os tecidos magros. A energia para a manutenção do metabolismo basal é quase totalmente obtida pelo uso de ácido gláxico livre de cetonase. Os níveis elevados de neuropinefrina, adrenalina, evitam a diminuição da taxa metabólica. O corpo humano é bem adaptado para lidar com a ausência de comida. O que estamos descrevendo aqui é o processo ao qual o corpo é submetido para passar da queima de glicose, em curto prazo, para a queima de gordura, em longo prazo. A gordura é simplesmente a energia de alimentos armazenada no organismo. Em tempos de escassez de comida, o alimento armazenado, gordura, é naturalmente liberado para preencher esse vácuo. O corpo não queima músculo para se alimentar, até que todos os depósitos de gordura sejam usados. Deus não nos orientaria em sua palavra a uma prática que trouxesse danos ao corpo, e devemos crer na veracidade, autoridade e utilidade das Escrituras. De uma vez por todas, o assunto deve ser desmistificado. Ressalto que há exceções a considerar como pessoas enfermas, grávidas e lactantes. A parte prática deste livro, também falaremos desses casos com mais detalhes. Mas as exceções não anulam a regra. Se a Bíblia orienta a jejuar, então devemos jejuar. E isso resultará em bem e não em mal.
Nesse sentido, oro para que vocês saiam desse capítulo estimulados a jejuar, sem medos nem preconceitos. Meu desejo é que vocês continuem a leitura confiante no ensino bíblico sobre o jejum, além de consciente de que não só o exemplo de outras pessoas, mas também a própria medicina comprova a segurança de fazê-lo. Sempre oriento as pessoas a iniciarem a prática do jejum de forma lenta, embora também diga que a prática deve ser progressiva. E se são essas as minhas orientações a vocês, assim você descobrirá por si só, na prática, a importância e os efeitos do jejum, na sua vida espiritual e no seu corpo. É importante entender não apenas o que é como fazer, mas também o porquê. Nos próximos capítulos tratarei desse aspecto do jejum.